Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Coloque-se de pé quando você encontrar o texto, por gentileza. Efésios capítulo 4, versos 11 a 16. Agradecer ao meu filho Lucas, que fez a projeção ali. Se alguma coisa der errado, é culpa do pai dele, mas o acerto ali, agradeçam ao Lucas que fez para nós a projeção. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, a palavra de Deus diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Nosso Deus e nosso Pai, nossa alma foi abençoada, Senhor, durante o culto dessa noite, através dos hinos que cantamos, através do hino que o coral cantou, do hino que o irmão João e o irmão Edson cantou, através, ó Pai, do tempo de oração pelas conferências. Tem sido uma bênção estar na Tua casa nessa noite. Agora, Pai, nós carecemos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que, ó Deus, haja edificação da nossa alma através da proclamação da Tua palavra. Nós carecemos que Ele nos ilumine, confiamos, dependemos desse ministério dEle e oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. O que Deus quer de nós? Podia dizer também, não é qual é o alvo da sua vida, no sentido do que Deus quer de você como crente. Esse verso que nós lemos, esses versos, eles são realmente uma exortação à igreja e uma instrução à igreja. Qual é o seu alvo como cristão? O seu alvo como um crente? Você pode dizer os melhores alvos que tenhamos, como implantar igrejas, ganhar almas, edificar as outras através do ensino. Nada disso está errado, é certo. Mas o alvo que realmente Deus tem para mim e para você, e desse alvo é que sai tudo aquilo que fazemos, é o alvo de sermos como Cristo. Ou seja, Deus está copiando o seu Filho em nós. Deus está de glória em glória nos transformando na imagem de Jesus. Esse é o alvo. Romanos capítulo 5 e capítulo 8 mostram como Deus completará esse alvo através da glorificação. Ele vai nos levar ao céu e lá nós seremos semelhante a Ele. E 1 João 3,2 diz: então nós veremos como Ele é e seremos como Ele é. Esse é o alvo de Deus. Ele nos salvou, Ele tem nos santificado, Ele nos arrebatará, nos glorificará para sermos como Seu Filho. Esse é o alvo de todo cristão. Se Deus usará alguém para plantar igrejas, Ele usará aqueles que são semelhantes a Jesus. Se Deus usará alguém para ganhar almas, Ele usará aqueles que são semelhantes a Jesus. Se Deus usará aqueles para edificar a igreja, Ele usará aqueles que são semelhantes a Jesus. Se Deus usará alguém no seu serviço, Ele usará aquele que é semelhante a Cristo. Em Mateus capítulo 7, alguns homens dizem: Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome fizemos maravilhas, em Teu nome realizamos grandes milagres. Fizeram. Qual era o erro deles? Eles não eram semelhantes a Cristo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, não vos conheço. Deus não conhece aquele que não é semelhante a Cristo. Irmãos, Cristo é tudo. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da minha e da sua vida. E nós lemos esse texto e nós não podemos esquecer disso. Cristo é tudo. Nossa vida deve ser cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo em nós. Todo o ministério, toda obra, tudo aquilo que realizamos tem o Senhor Jesus como centro. Se não tem o Senhor Jesus como centro, é madeira, feno
e palha. Se não tem o Senhor Jesus como centro, é como construir uma casa onde? Sobre a areia. Vem o vento, vem as águas, vem a tempestade e a leva. Por quê? Não foi construída sobre a rocha que é Cristo. Cristo é tudo, sempre será. Aqui nesse texto, o que Deus quer de nós mostra muito dessa transformação que Ele realiza em nossa vida. A primeira coisa que eu quero dizer, com base no verso 12, é que Cristo quer o nosso crescimento. Ele deseja que nós sejamos feitos à semelhança dEle, e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai deseja que nós cresçamos. Não há lugar na vida cristã, se queremos ser como Cristo, para a estagnação. Você deve progredir, crescer, desenvolver-se, porque o desejo do Pai é realmente o nosso crescimento. Eu quero ler um texto sobre isso. 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 10. Abra sua Bíblia comigo. 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 10. Deus deseja o nosso crescimento. O desejo do Pai Celestial é que nós cresçamos. Preste bem atenção o que diz o verso 5 de 2 Pedro 1. E vós também, pondo nisto mesmo toda a vossa diligência, acrescentai. Diligência ali literalmente significa esforço. Coloquem todo o vosso esforço nisso que Deus está dizendo. E acrescentem, realmente façam crescer a Cristo, aquilo que Cristo lhes deu. Então ele diz, usem de esforço, acrescentando a vossa fé à virtude. A fé aqui é o fato de termos crido em Cristo. Uma vez que você recebeu a Cristo como seu Salvador, Deus não quer que você fique apenas nisso. Deus quer que você cresça, Deus quer que você se desenvolva. E segundo Pedro mesmo está dizendo, no momento que vocês creram em Cristo, então acrescentem, usem o esforço de vocês para acrescentar ao fato desta fé a virtude. A palavra virtude aqui é extremamente interessante. Sabe quando um atleta consegue se superar? Sabe quando um soldado realiza um feito heróico? Ou quando alguém consegue realmente um feito inimaginável, como, por exemplo, quando o homem foi à lua e colocou seus pés sobre a lua? Virtude é isso. Deus está dizendo assim para mim e para você, eu quero que vocês sejam como Cristo, e para vocês serem como Cristo, acrescentem ao fato que vocês crerem em Cristo, atos heróicos. Faça o seu melhor, acrescente a virtude. Você jamais crescerá no conhecimento e realmente na semelhança de Cristo, sem aqueles atos que nós dissemos, olha, eu paguei um grande preço. Realmente foi um ato de grande esforço. Mas quem disse que o crescimento espiritual é um ato barato ou de pouco esforço e pouca luta? Não. Você tem grandes inimigos a enfrentar. Você precisa de virtude, você precisa realmente de atos heróicos para isso. Ele diz que a vossa virtude, a ciência ou o conhecimento. Irmãos, quanto tem sido falado nessa igreja e é a mais plena verdade de valorização da escola bíblica dominical. Pedro está dizendo aqui que a fé, a virtude, a ciência ou o conhecimento. A escola bíblica dominical é uma ferramenta realmente preciosa na igreja, no acrescentar conhecimento à vida dos crentes. Você precisa conhecer mais e mais da palavra de Deus. Se você quer ser como Cristo e quer atingir este alvo, conhecimento é essencial, segundo o que Pedro está dizendo. E nós temos na escola dominical realmente verdadeiros banquetes de conhecimento da palavra de Deus. Você precisa disso. E ele diz que a ciência ou ao conhecimento, a temperança. Lembra quando o pastor Omar falou hoje de manhã sobre autocontrole? Exatamente temperança. Quando nós nos tornamos semelhantes a Cristo, aprendemos a controlar esse ser que eu sou, para que o meu ser reflita quem Cristo é. Ele continua dizendo que além dessa temperança, há paciência. Você já orou por paciência? E o que Deus enviou? Vocês sabem, não é? Tribulação. Oramos por paciência, as coisas ficaram difíceis. Mas irmãos, as tribulações são o caminho de Deus para aprendermos paciência. Quão bom realmente é o crente passar por tribulação. A gente não gosta no momento, mas há coisas que a nossa teimosia só aprende quando Deus realmente coloca nós sobre o fogo. Há coisas que nós só aprendemos quando Deus realmente nos coloca numa situação que nós somos obrigados a reconhecer que aquilo que Ele quer de nós é o melhor. Ele diz também da paciência, a piedade, que é a forma de viver com Deus.
E nesta piedade, o amor fraternal, ou seja, aprender a amar os irmãos, e não só o amor fraternal, mas a caridade no sentido de amor, que nós aprendemos a amar os irmãos e aprendemos realmente a se sacrificar quando necessário é. E ele continua dizendo: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis. Ocioso aqui literalmente é preguiçoso. Você não crescerá a imagem de Cristo se você for preguiçoso. E estéril é literalmente infrutífero. Ele está dizendo claramente: porque se em vós houverem e abundarem, não há limite para você manifestar isto, estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que está escrito aqui pode ser usado sem restrições. Você pode usar abundantemente e ter abundantemente o que Pedro está dizendo, mas se você não tiver isso, você será um preguiçoso e um infrutífero. Sabe, uma das maiores calamidades da vida cristã, e como pastor eu posso dizer isso, e os pastores aqui também, os demais pastores, é ver um crente assentado por 19 anos no banco da igreja e não ter mudado nada. Você prega, estuda. Sabe, eu lembro de uma vez, claramente falando sobre esse texto, que eu saí tão decepcionado do púlpito, pensando assim: olha, os irmãos não entenderam nada, não adiantou nada, foi inútil. E uma irmã notou o meu desapontamento, veio falar comigo, eu disse: irmã, foi inútil, foi um tempo jogado fora. Não foi, mas na minha mente pecaminosa foi. Mas é tão ruim, irmãos, ver irmãos sentados por anos e anos no banco da igreja, sendo sempre os mesmos, vivendo os mesmos pecados, as mesmas falhas, às vezes falhas grotescas, sem conhecer a Cristo, ociosos e estéreis. Por quê? Porque não praticam aquilo que a palavra de Deus diz. Deus quer o seu crescimento, sempre. O alvo desta igreja é que você cresça. Nós não queremos vê-los sem crescimento em Cristo. E o nosso coração só vai realmente se regozijar quando ver cada um de vocês crescendo em Cristo. Quando sabemos que o irmão não está crescendo em Cristo, isso dói no nosso coração. Isso causa tristeza ao coração dos líderes desta igreja e dos irmãos que se importam com esta igreja, quando isso acontece. Em segundo lugar, Deus não somente deseja que cresçamos, mas Deus deseja também nos usar. Leia comigo Efésios 4:12. O crescimento leva a uma consequência, ao uso, querendo o aperfeiçoamento, ou seja, o equipamento dos crentes. Deus quer equipar os crentes através disso, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério. Ele está dizendo uma coisa clara: nem todos são pastores, nem todos são chamados ao ministério pastoral. E quero dizer aqui que nós pastores não somos melhores que ninguém aqui, nós não ocupamos uma posição superior, não é isso, nós não somos maiores que vocês, não, estamos todos no mesmo nível. A responsabilidade pode ser diferente, pode, mas nós somos como vocês. Nem todos são missionários, nem todos têm o dom de ensinar a palavra de Deus, mas tenha bem claro na sua mente: todos, mas todos aqui foram chamados ao serviço. Ninguém dos que estão sentados aqui nessa noite foi chamado para ficar sentado no banco. Você foi chamado para servir a Cristo. Há muitos ministérios nessa igreja na qual você pode se envolver. Agora a questão é: você está se envolvendo? Você está se preocupando com isso? Deus quer nos usar. Deus realmente quer usar a nossa vida para isso. Eu quero usar como exemplo 1 Coríntios capítulo 12. Não desmarque aí Efésios 4, mas abra também 1 Coríntios 12. Os versos 13 a 25, não vou ler todos, vou ler alguns, dizem assim: pois todos nós somos, 1 Coríntios 12, a partir do verso 13, porque todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. E ele diz no verso 14, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Então preste bem atenção agora: se o pé disser: olha, eu não sou mão, então eu não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser: olha, eu não sou olho, então eu não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Agora preste atenção no verso 18: mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo.
O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem da cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Preste atenção, para que não haja divisão no corpo, mas tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Tem pessoas nesta igreja, elas estão sentadas nesses bancos nessa noite, que da vez você pense assim, olha, essa pessoa não faz nada, essa pessoa é uma inútil para o crescimento da igreja. Meu irmão, você pode estar muito enganado. Tem pessoas nessa igreja que não vêm aqui na frente pregar ou falar alguma coisa, mas tem pessoas nessa igreja que nunca deixam os pastores saírem daqui sem dizer assim para eles, olha, eu estou orando por você. Você não vê o que elas fazem, mas irmãos, o que elas fazem é essencial. Jamais pense que você não tem valor na obra do Senhor. Jamais pense, como diz o texto, eu não sou o olho, então que valor que eu tenho? Eu sou lá o dedão do pé, que valor tem o dedão do pé? Não, não é assim, irmãos. Deus nos colocou cada um no seu lugar, e Deus lhe colocou nessa igreja para lhe usar para a edificação do corpo dele. Você tem lugar, você tem serviço, você serve ao mesmo Senhor que todos nós servimos. Deus quer te usar, tenha certeza disso. Deus espera realmente de você disposição para que Ele use a sua vida para a edificação de outros e para a glória do Senhor. Efésios 4:12 termina dizendo, para a edificação do corpo de Cristo. É realmente uma expressão que mostra para o desenvolvimento do corpo de Cristo, para o desenvolvimento da igreja do Senhor. Aonde Deus quer nos levar com este fato? Leia o verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Notem bem o que ele está dizendo. São alvos que Deus quer nos levar dentro desta igreja. Ele diz primeiramente que devemos chegar à unidade da fé. Literalmente ele está nos dizendo, olha, não é uma questão de uns têm um tamanho de fé ou outros têm outro tamanho. A fé não tem tamanho. A Bíblia nunca valoriza o tamanho da fé, mas sim a presença dela. O que ele está perguntando é se há fé salvadora no seu coração e não o tamanho dela. E Jesus disse que qual é o tamanho de uma fé que pode revolver montes? Qual é o tamanho? Tamanho de um grão de mostarda, algo extremamente pequeno. Ele estava dizendo, olha, não é o tamanho, mas a presença. A fé realmente salvadora no seu coração, é isso que ele está dizendo. Ele quer que toda a igreja compartilhe dessa fé e seja madura nessa fé. Em Filipenses capítulo 3, verso 12, leia comigo, sem desmarcar Efésios 4. Filipenses 3,12 diz assim, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo, unidade de fé, todos estão andando no mesmo rumo. Todos estão andando no mesmo caminho, todos têm o mesmo alvo, todos têm o mesmo Senhor, e glorificá-lo é o alvo de todos. Ele está dizendo que todos nós, unicamente numa mesma fé em Cristo, devemos ter o alvo de realmente glorificar o nome dEle. A igreja tem este alvo. Em segundo lugar, Efésios 4,13 diz que não somente a unidade da fé, mas o conhecimento do Filho de Deus. Não aqui o conhecimento intelectual, mas realmente o conhecimento de Cristo por experiência. Pedro diz assim, aquele que amamos sem nós vermos. Como é possível nós amarmos alguém que não vemos? Você já pensou? Ele está dizendo de crescermos nesse conhecimento de Cristo que nos leva a um amor ainda maior por Ele. E é Pedro que diz que devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Você já pensou numa mãe deficiente visual? Ela vê o filho dela? Ela consegue enxergar o filho dela? Não, ela é deficiente visual. Ela ama o filho dela? Sim ou não? Por que ela ama? Ela não vê, mas ela sente, ela sabe que Ele está ali. Crescer no conhecimento de Cristo eu não posso vê-lo, mas eu sei que Ele está aqui. Eu não posso, esses olhos não o enxergam,
mas olha, pelo que eu tenho conhecido dele e pela realmente a confiança nas palavras dele, eu sei que ele está no nosso meio. E esse é o alvo, nós devemos crescer realmente no conhecimento de Cristo. E o verso 3 ainda diz que nós devemos chegar a um homem perfeito, realmente a um homem maduro, sem deficiência, sem defeito, a alguém realmente um crente de maturidade, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, ninguém pode ser imperfeito, faltando alguma coisa. Mas 1 João capítulo 3, verso 2, abra sua Bíblia comigo, diz assim: que amados agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. É isso que Deus quer de nós. Ele está dizendo que Ele nos conduzirá até a estatura completa de Cristo, e Ele nos conduzirá dessa forma até que nós vejamos a Cristo com os nossos próprios olhos. Então Ele diz, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Daí se cumprirá aquilo que Efésios 4,13 disse. Qual é o alvo dessa igreja? É levar você até aquele dia, é estar com você até aquele dia, quando Cristo vier buscar-nos então, e o Templo Batista Maranata, aqueles verdadeiros crentes em Cristo serão arrebatados, e lá no céu nós vamos ser reunidos com multidões e multidões de outros crentes, e daí sim, se completará a obra de sermos como Ele. Que glória, irmãos! Chegarmos ao fim da nossa caminhada, sabendo que o nosso Salvador nos levou e nos conduziu até isso. Agora aqui, em todas essas coisas que o verso disse, eu creio que devemos aplicar e considerar um fato. Talvez você olhe para si e olhe para aquilo que o capítulo 4, verso 13 de Efésios diz e fale assim: olha, realmente eu estou crescendo em tudo isso. E isso pode nos levar a um pecado. O pecado de nos comparar com outras pessoas e nos acharmos melhor que outros crentes desta igreja. Eu vou dar uma ideia para você não cair nesse pecado. Se você se colocar do meu lado, realmente você vai se achar muito grande. Você vai ver os meus defeitos, vai ver minhas falhas, as minhas dificuldades, as minhas lutas, minhas tribulações, e vai dizer: olha, perto do pastor Fabiano eu sou um baita crente. Ok, você pode fazer isso. Mas o desafio a você nessa noite, se você quer ver se o verso 13 é verdade na sua vida, é o seguinte: você pare onde você está, e do seu lado não coloque o pastor Fabiano, coloque Jesus. Coloque Ele do seu lado. Daí você vai saber que tamanho realmente você tem. Você vai saber realmente que tamanho que você é. Se Jesus estiver do seu lado, você vai poder comparar aquilo que o verso 13 está dizendo e saber quanto você já cresceu para a glória dEle. Aqui no verso 14 de Efésios capítulo 4, nós temos agora, em terceiro lugar, uma exortação a todos nós. Preste bem atenção em Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Primeiramente ele diz, não sejamos mais meninos. Meninos quer dizer infantes, criancinhas que não falam, criancinhas que não se desenvolvem. Ele está nos dizendo e nos exortando: olha, vocês não podem permanecer como crianças que não conseguem falar, como criancinhas de berço. Vocês não podem permanecer nesta imaturidade, sem uma base firme, sem uma base realmente que deixe vocês fora de toda alteração, de toda forma que podem ser movidos do seu lugar. Ele diz ainda, levados em roda por todo o vento de doutrina. E aqui ele lembra um fato bem interessante. Você já viu uma imagem de um navio numa tempestade? Já observou como é? As ondas vêm e o jogam a qualquer lado. E praticamente, mesmo tendo leme, velas ou qualquer outro meio de navegação, as ondas e o vento o tiram da rota. Ele não consegue seguir exatamente para onde ele estava indo, porque a onda realmente é tão forte, os ventos são tão fortes, que ele está sendo desviado da rota que ele devia seguir. Paulo está dizendo assim: crentes do TBM, vocês não podem ser assim. Vocês não podem ser esse tipo de crentes. Virão os ventos, virão realmente as ondas, virão as dificuldades, mas ele está dizendo que essas dificuldades não podem nos tirar da rota de sermos como Cristo. Pessoas que não são firmes na sua fé, pessoas que realmente não são firmes nas suas posições a respeito de Cristo, e que vão mudando de um lado para outro. Não podemos ser assim, irmãos. Não podemos ser pessoas levadas por toda sorte de vento. E ele diz assim: pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Engano quer dizer ilusão. Você é facilmente iludido? Quando eu era menino lá no Rio Grande do Sul,
Eu tinha que pegar um ônibus em Novo Hamburgo para ir até Porto Alegre fazer um curso. Eu tinha 13 ou 14 anos nessa época. E quando eu descia do Transurb em Esteio, bem perto da casa do pastor Everton, eu tinha que pegar um ônibus daí para chegar em casa. E lá naquela parada de ônibus, eles tinham 3 homens que faziam uma coisa que talvez você conheça. Já viu aqueles homens que têm um tabuleiro e 3 copinhos naquele tabuleiro? E eles têm uma bolinha de espuma ali, e eles ficam jogando aquelas bolinhas, a bolinha naqueles 3 copinhos, dizendo assim: olha, se você acertar em qual desses frasquinhos aqui está a bolinha, eu te dou R$10. E daí tinha um cúmplice lá que ficava junto, e ele colocava. Eles não sabiam que era cúmplice, mas ele vinha: está aqui. Daí ele dizia: você acertou, está aqui o dinheiro. As pessoas: olha, ele pagou. E as pessoas: agora eu vou lá ganhar também. Daí ele mexia, e ele deixava a gente ver aonde ele colocou a bolinha. Alguém quer arriscar? E o iludido ia lá: eu quero. Quanto você vai arriscar? R$20. E daí: está aqui, ó, nesta aqui. E ele entregava os R$20 para o homem, e quando o homem erguia, não estava ali. Depois um policial me ensinou o que ele fazia. A bolinha era de espuma e a unha dele era grande, e ele fazia um jeito que aquela bolinha de espuma ia para baixo da unha dele. Você via a bolinha estar ali, mas ele colocava o dedo e tirava. Isso se chama ilusão. Vamos aplicar para nós agora? Quantos ilusionistas tem aí fora? Você vai deixar se pegar por ilusionistas? Vai dar R$20 porque tem certeza onde está a bolinha? Você é tão bobo assim? Tão criança assim? Olha, irmãos, tem vezes que nós podemos perder um crente para o pecado, isso nos causa muita tristeza, mas perder crentes para ilusionistas nos fazem chorar. Para ilusionistas que enganam verdadeiros filhos de Deus, você não pode ser desses não. Você não pode ser desses que são enganados por homem que com astúcia enganam fraudulosamente. Fraudulosamente quer dizer fraude, invenção do erro. E astúcia quer dizer literalmente velhacaria. A Laís está aqui, uma vez aconteceu uma coisa com ela, eu vou contar agora. Ela estava na escolinha e no dia do folclore, a professora levou eles ela está até com vergonha, mas vou contar a história. Ela levou eles num bosque que tinha pertinho e alguém lá se vestiu de Saci Pererê. Você sabe o que é o Saci Pererê? Sabe? Não existe, não é uma fábula. Mas aquela pessoa se vestiu de Saci Pererê e se escondeu atrás de uma árvore. E daí ela se escondia e a Laís e a turminha dela viram aquilo. E daí voltaram para a escolinha, e quando estavam na escolinha, aquele homem vestido daquela forma chegou na janela da sala de aula e acenou para eles. Ela chegou em casa e disse para mim assim: papai, eu vi o Saci Pererê. Ela viu? Viu? Ai, que dificuldade tirar da mente dela que o Saci Pererê não existia. Por quê? Que ela viu. Olha, irmão, nem tudo que você vê aí fora é real. Não se engane. Você também pode ver o Saci Pererê em muita igreja aí, certo? Olha, não é real, não caia nessa. Velhacaria quer dizer astúcia, e nós somos do tipo de crentes que não caímos desse tipo de velhacaria, desse tipo de engano que se dá com muitos outros crentes. Os versos 15 e 16 de Efésios 4 nos dizem assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu quero frisar o que o verso 15 diz: seguindo a verdade em amor. Seguir a verdade é realmente seguir o que é verdadeiro, seguir uma vida sem erro, sem enganos, uma vida digna do Evangelho de Cristo. E aqui, ao seguir a verdade, eu me obrigo a dizer 3 coisas aos irmãos. Crescer em Cristo e seguir a verdade quer dizer que você vai ter que prestar muita atenção com os 3 fatos que eu vou dizer agora. Há muitos crentes que caem no engano porque não seguem a verdade, e eles estão achando que a verdade é essas 3 coisas que eu vou dizer agora. Em primeiro lugar, eles acham que seguir a verdade é seguir o seu coração. Pastor, eu fiz tal coisa, eu errei, mas olha, isso não é um erro, eu segui o meu coração. Tolo. O que diz Jeremias 17:9? Enganoso é o coração, o quê? Mais do que todas as coisas e extremamente corrupto, quem o conhecerá? Seguir a verdade não é seguir o seu coração. Seu coração é enganoso, é pecaminoso, o seu coração te conduz ao erro. Seguir a verdade no Evangelho não é seguir aquilo que o seu coração manda. Você vai seguir alguém ou algo que está enganando você por causa do pecado? Não. Seguir a verdade não é seguir aquilo que o meu coração está dizendo. Em segundo lugar, seguir a verdade
não é seguir, olha, parece um paradoxo, mas não é. Seguir a verdade não quer dizer seguir aquilo que eu estou fazendo com sinceridade. Pastor, eu fiz tal coisa, olha, mas eu fiz certo, porque eu fiz sinceramente. Uma pergunta: tem gente sincera no inferno hoje? Tem, né? Seguir a verdade não é simplesmente seguir aquilo que sinceramente você acha que é certo. Você acha que não existem pessoas que se prostram diante de ídolos sinceramente? Você acha que não existem pessoas que matam outras pessoas porque não são da mesma religião delas e fazem isso sinceramente? Você acha que há pessoas que não cometem verdadeiros infanticídios, e você vê isso no Oriente Médio, em outros países, acreditando que com aquilo estão ganhando o céu? Fazem sinceramente, e estão sinceramente errados. Seguir a verdade não é seguir aquilo que você acha sincero, não é isso. Em terceiro lugar, e muitos têm caído nesse erro: pastor, eu fiz algo, eu acho que é certo, porque a minha consciência não me acusou. Seguir a verdade não quer dizer sempre seguir a consciência, e Paulo diz claramente assim, que a consciência pode ser cauterizada. Eu sempre uso esse exemplo aqui na minha mão. Eu levei um choque elétrico aqui, e tem marcas aqui na minha mão que se tornaram cauterizadas, insensíveis. Eu não vou deixar você fazer isso, mas se você viesse com uma agulha aqui e fincasse nesses lugares, eu não sinto nada. Está praticamente morto, é um lugar morto da minha mão. Não vou deixar, mas se você fizesse, eu não ia sentir nada. Nós podemos cauterizar nossa consciência, irmãos. A gente não pode seguir a verdade dizendo que vamos seguir a nossa consciência, porque a nossa consciência também pode nos enganar, nós somos imperfeitos. Seguir a verdade não é seguir o nosso coração, não é seguir a nossa sinceridade. Seguir a verdade não é seguir a nossa própria consciência. Seguir a verdade é seguir o Evangelho, e Ele é a regra, não o nosso coração, não nossa consciência, não qualquer outro meio que você use. Mas o pastor Mauro falou tanto isso durante essa semana. A Bíblia interpreta a Bíblia é a regra, e sempre será. Seguir a verdade é seguir a Bíblia, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas estar realmente firme naquilo que Deus tem nos dito. Então ele completa dizendo: cresçamos em tudo. Não há área que nós não devemos crescer. Crescer na adoração do Senhor, crescer na devoção ao Senhor, crescer no testemunho do Senhor. Eu quero terminar dizendo 3 coisas que nos impedem e podem estar nos impedindo desse crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 a 3, leia comigo. 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 a 3, diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ele diz claramente no verso 2: com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. O primeiro meio que nos impede de crescer é realmente uma alimentação deficiente. A Bíblia está dizendo para crescermos em tudo, e quando queremos crescer em tudo, Ele está dizendo: vocês não podem permanecer no leite, vocês têm que partir para a carne também. Irmãos, a igreja aqui dá N oportunidades de você fazer isso. TBM tem o seu Instituto Bíblico Maranata. Há diversos de vocês que estão crescendo, alimentando-se de carne no Instituto Bíblico Maranata. A igreja deu o intensivo dessas 2 semanas. Quantos irmãos, praticamente mais de 30 estiveram aqui, alimentando-se realmente de carne, alimentando-se para o crescimento deles. As mensagens, a escola bíblica dominical, o estudo de quarta-feira, o pastor falando sobre a igreja, sobre tantos assuntos importantes para nós. Isso é carne, isso nos traz alimento. É isso que Cristo quer. Se você continuar vindo à igreja firmemente e realmente se importar em receber alimento, você crescerá. Mas olha, será realmente não um fracasso, mas uma decepção, se a igreja oferece carne e você não se alimenta. Se a igreja está oferecendo a você N oportunidades e você não quer se alimentar. Paulo está dizendo que você continua como um menino em Cristo. Não é esse o alvo. O alvo é crescer em tudo. E se queremos crescer em tudo, irmãos, comamos carne. Como bom gaúcho, eu falo a vocês que é bom. Comamos carne.
E espiritualmente é melhor ainda. Em segundo lugar, Hebreus capítulo 5, versos 11 e 12. Hebreus capítulo 5, versos 11 e 12. A palavra de Deus nos diz assim, numa segunda exortação a respeito disso, de crescermos em tudo. Ele diz que, do qual muito temos que dizer de fácil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar, quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido alimento. Ele está dizendo aqui no mesmo enfoque que Paulo usou, mas ele está usando uma segunda coisa no verso 11. Ele diz assim, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. A primeira negligência é a negligência de alimentação. Essa negligência agora envolve o mesmo enfoque de alimentação, mas envolve uma coisa que nós chamamos ouvido. Você pode vir aqui noite por noite que há cultos, mas vir com os ouvidos fechados, negligente para ouvir. Você pode estar preocupado quanto for o jogo do seu time hoje, o que você vai fazer amanhã, não sei o que. Você pode estar sentado nesse banco aqui pensando lá não sei aonde. Não seja negligente para ouvir. Uma pessoa madura vem à igreja e ela dedica todo o tempo do culto em atenção para ouvir. Não seja negligente para ouvir. E finalmente, Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5, que é uma questão também de suma importância e que talvez nos impeça de crescermos em tudo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5 dizem: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Talvez você não tenha mais o amor que tinha pelo Senhor Jesus. E se você quer crescer em tudo, você tem que lembrar onde você deixou e retomá-lo. Você não o perdeu, você o tem, mas talvez você tenha deixado em algum lugar e ele não tenha mais tido efeito na sua vida. Cresça em tudo, cresça realmente no conhecimento de Cristo. Agora, eu quero terminar dizendo um fato. Pastor, o que adianta eu crescer? Qual é o benefício dessa igreja se eu crescer em Cristo? Eu vou contar uma história que vocês já sabem. Já deve ter sido usado aqui na igreja e em muitos outros lugares que você já deve ter ouvido. História daquele homem na praia que estava passando e centenas de estrelas do mar a maré tinha jogado na areia. Ele estava caminhando bem cedinho na praia. Quando o sol viesse, a estrela do mar é muito sensível. Quando o sol saísse e pegasse nas estrelas do mar, elas morreriam. E é uma coisinha muito bonitinha, não é? Você vê no mar. Então, enquanto ele ia caminhando, ele ia pegando uma após outra e jogando no mar de novo. Cada estrela ele ia jogando. Daí alguém passou por ele e falou assim: ó, você é muito bobo. Tem centenas e centenas aqui. Você vai conseguir jogar quanto? 10, 15, 20, 100 estrelas de novo? E qual foi a resposta dele? Olha, com certeza eu não vou conseguir jogar todas essas aqui. Ah, mas as 10, 15, 20, 100 que eu joguei, essas vão se salvar. Se você crescer em Cristo, você pode pensar assim: mas olha, é só eu. Você ama essa igreja, você gosta dessa igreja, você quer essa igreja cada vez melhor. E eu estou dizendo a você, se você crescer, a igreja será melhor. Se você crescer, a igreja será mais abençoada. Ah, mas os outros não estão crescendo. Se você crescer, Deus vai abençoar essa igreja. Só você. Então não fique olhando para o lado. Cresça em Cristo. É isso que Ele quer de nós. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos.